Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Camila, boa noite. Oi, Jennifer. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bom? Nossa, que alegria ter você aqui. Sim, muito bom. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer. Nossa, o prazer é todo meu e nosso aqui do Midiato. Nossa, é uma honra enorme ter você aqui. Obrigada. Eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né? Tô vendo as pessoas entrando, né? Patrícia Lindosa, Fernanda do Midiato, que legal. Samuel, olha só. A Milene. Gente, boa noite. Boa noite todas e todos e todes. Eu vou até acertar minha luz aqui, que eu acho que eu deixei meio muito. Então, boa noite a todos que estão chegando. Oi, Fernanda. Fernanda tá mandando um oi. Você consegue ver as mensagens, Consigo, Camila? que bacana. Sim. Legal. A Rosana Oi, entrou. pessoal, as pessoas queridas. Boa noite a todas, todos, todes. Bem-vindos. Bem-vindas e bem-vindos. Ai, que bacana. Olá, Rosana, boa noite. Boa noite, Rosana. Ai, que bom. Então, entrando várias pessoas já. Então, eu acho que eu vou começar aqui. Bem-vindas, bem-vindas todas, todos, todes. Boa noite novamente. Bem-vinda, Camila. Boa noite. Muito obrigada. É, eu sou Jennifer Serra, eu sou pesquisadora do Midiato, e estamos começando aqui mais um Midiato Entrevista, né, que é uma das iniciativas do Midiato, que é o grupo de pesquisa da ECA USP, que se dedica ao estudo no campo da comunicação, linguagem e práticas midiáticas, né, e a sua relevância, sua relação com temas relevantes, né, da contemporaneidade. É, Hoje nós temos uma convidada super especial, né? A animadora, roteirista, diretora Camila Carter, e falaremos sobre a representação feminina no audiovisual, em especial no cinema de animação, no cinema documentário, a partir do trabalho de Camila, né? Que, entre outros trabalhos, é a diretora do curta-metragem super premiado Carne, né? Que vai ser um dos temas é, dos quais falaremos aqui, né, dessa produção. O Carne, né, é um documentário animado para quem ainda não viu, de 12 minutos de duração, né, é uma coprodução Brasil e Espanha, a Camila vai falar um pouco melhor sobre isso, que tem sido um enorme sucesso, né, continua ganhando prêmios, já ganhou mais de 80 prêmios dentro e fora do país, né, foi selecionado para mais de 250 festivais, e festivais de nome, né, como o Festival Internacional de Locarno, Annecy, o Festival Internacional de Amsterdã. Ele foi qualificado para o Oscar 2021, foi selecionado na shortlist dos prêmios Goya, na categoria de curta de animação, e atualmente está disponível na plataforma of Docs do New York Times,
né? Para quem não viu, recomendo fortíssimo que veja. O filme está completo, né, na plataforma, que é uma plataforma que reúne seleção de produções documentárias contemporâneas de relevância. É, e essa é uma obra, além, né, de ter uma grande visibilidade, né, na mídia, por essa circulação grande e também pelos prêmios que tem recebido, essa é uma obra muito importante, muito relevante para a animação e para o documentário, e em especial em termos de representação e representatividade feminina, né? A gente vive um contexto em que a ausência ou a pouca presença de protagonistas femininas na tela reflete a pequena participação feminina também na produção audiovisual, né? Em especial nos cargos de criação. E onde também os corpos femininos, né, especialmente aqui falando da animação comercial, eles são, na maioria dos casos, estereotipados e hipersexualizados, né? Então, a gente pensa que as personagens Betty Boop e Jessica Rabbit, né, são exemplos clássicos dessa hipersexualização das personagens femininas, em especial assim, do trabalho com o corpo feminino de uma forma estereotipada e sexista, né? E Carne, ele é um exemplo de como a produção feminina no campo da animação, e aí eu coloco também no campo do documentário, né, ele rompe com as convenções de um cinema que é dominado por valores patriarcais, né, que rompe, né, com essa hipersexualização da representação feminina, né, coloca a mulher no lugar de um protagonismo, né, onde vemos os corpos femininos, ouvimos as vozes das mulheres de uma perspectiva diferente, né? Que traz consigo diversidade, empoderamento e esse distanciamento desses convenções, desses padrões do cinema convencional, né? Do cinema comercial, sobretudo, né? Que é, né, pautado no estereótipo sexista sobre mulher, né? E o Carne faz isso com bastante poesia, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como essa produção feminina, a partir do trabalho de Camila, né, traz uma nova perspectiva, né, rompe com essas convenções. E eu queria começar introduzindo mesmo a nossa convidada, né, o trabalho que ela realiza, né? Além de ser a diretora do Carne, Camila também trabalhou no roteiro, né, fez um dos trechos da animação, eu vou falar sobre esses trechos, né, que compõem o filme. Também trabalhou em produções de stop motion como roteirista, animadora, diretora de arte e Puppet Maker, que é a produção daquelas esculturas articuladas para filmes de animação, em curtas como The Apple Trial, Flirt, Indescritível, que é uma produção ainda, né, isso aí em produção, né, Camila pode falar um pouquinho mais sobre isso. Ela foi assistente de arte e animação no longa Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, que foi premiado agora recentemente no Festival de Annecy, né, com um prêmio de melhor filme na mostra Contra Chão, que é da Koala Filmes, né? E também ela realiza pesquisa na área de audiovisual, né, sobretudo na área de animação, acho que a Camila pode falar também sobre isso aqui, melhor do que eu. Então, agora eu vou dar uma palavra aqui para a Camila pegar, a partir dessa trajetória aqui como animadora, sobretudo, né, no campo da animação, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Mais uma vez eu agradeço muitíssimo, né, a sua participação aqui, né? Estamos realmente honrados com a sua presença aqui nesse Midiato Entrevista, né? Eu queria pegar esse gancho aqui da sua apresentação como animadora, né, como artista, para voltar lá na sua formação mesmo, né? Como é que começa essa trajetória, né? Como é que você
se forma e onde é que a animação entra nessa sua formação. Eu queria que você também falasse sobre esses dois lados, né? Como realizadora, como artista e também como pesquisadora. Muito obrigada pela apresentação, Jennifer. Eu queria também falar o quanto eu admiro o seu trabalho também como pesquisadora, uma das maiores pesquisadoras de animação do Brasil. Gente, também obrigada. foi uma grande influência para mim, assim, uma inspiração. Eu comecei na animação durante a faculdade. Na verdade, eu me formei em comunicação visual. Eu fiz um curso chamado Mediologia, que é o curso de comunicação social da Unicamp. E não tinha animação no curso, mas eu já me interessava pela questão plástica da animação, porque eu sempre gostei muito de desenhar e de modelar, principalmente de modelagem. E eu lembro que alguns trabalhos na faculdade, eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eram mais livres, assim, eu fiz um stop motion bem simplificado, né? Eu nem sabia direito como fazer. Eu lembro que eu fiz com a webcam do computador, muito precário, assim. E durante a graduação eu fiz um curso que foi... era uma contrapartida do longa Uma História de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese, e foi oferecido num CEL na Zona Oeste de São Paulo. E foi a minha primeira formação mais técnica, assim, animação, né? Primeira vez que eu assisti outras referências independentes, e eu me apaixonei. Foi um curso que foi durante as férias, e a gente saiu de lá, eu saí de lá com uma ideia de roteiro para um curta-metragem de 1 minuto, assim, curtinho. E aí na minha turma da Unicamp, eu apresentei para alguns colegas, as pessoas se interessaram, a gente formou um grupo e foi fazer esse curta, né? E também foi uma experiência, para mim, maravilhosa. Eu pensei, não, eu quero fazer isso, né? Gostei muito. Eu não trabalhei como diretora, mas eu fiz o roteiro junto com o Rodrigo Faustini, e fiz os bonecos. Enfim, foi uma experiência bem intensa. E logo depois disso também eu tive a oportunidade pelo programa Ciências Sem Fronteiras, de fazer um intercâmbio, uma graduação sanduíche na Inglaterra, em Cambridge, uma universidade que chama Anglia Ruskin. E lá eu conheci a Elizabeth Hobbs, que é uma artista maravilhosa, uma animadora independente, uma fofíssima, assim, muito, muito querida. E nesse momento também tive mais contato com a animação independente, mais internacional. Eu já conhecia o Wilson Lazzaretti antes desse intercâmbio. Wilson Lazzaretti, para quem não conhece, é fundador do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, também um realizador independente, muito importante na formação de vários animadores no Brasil. E ele tem uma disciplina... eu não estou conseguindo te ouvir, deixa eu ver. Professor da Unicamp. Não, agora estou. Isso, professor da Unicamp, isso mesmo. Desculpe, gente. E ele tem uma disciplina nas artes visuais de animação, mas eu ainda não tinha feito essa disciplina, mas participei de uma mostra que ele fez na Unicamp de animações independentes. Então, pela primeira vez eu assisti Lotte Rainer, Norman McLaren, e fiquei fascinada, assim. E aí todos os trabalhos que eu fazia na Unicamp ou no intercâmbio eram relacionados à animação. Eu tentava sempre fazer isso. E fui fazendo oficinas por fora, né? Essa foi a minha, oficinas no SESC, oficinas que eram oferecidas por outros animadores. E fiz a disciplina, quando eu voltei do intercâmbio, fiz a disciplina com o UOL também na Unicamp. Essa foi a minha formação. E acho que o Indescritível que você comentou, né, que é esse filme que começou na graduação e ele está acontecendo. A gente está tentando terminar esse filme há alguns anos, né? Foi um grande laboratório para mim, foi muito importante para a formação também, porque a gente foi um trabalho bastante colaborativo com muitas pessoas assim da universidade.
e muito trabalhoso, assim, a gente fez vários cenários, muitos bonecos, e foi, nossa, muito intenso. É um filme em stop motion também, né? É um filme stop motion com bonecos. É que acabou sendo assim, a técnica, pelo menos né, o campo da produção de animação que você se direcionou, né, a sua formação. Com certeza, sim. Eu me identifico mais com stop motion. Eu gosto muito de experimentar com materiais diferentes. Ah, que bacana. E nessa trajetória, assim, como é que surgiu a ideia, né, de trabalhar com a questão feminina? Já era uma temática que te interessava? É interessante que assim, o Flerte, que foi esse primeiro curta que eu Uhum. escrevi, a primeira ideia assim, de animação, né? É uma personagem feminina que está num consultório ginecológico e ela. Eu não sei se você já assistiu, Jennifer. Já assistiu? Não, Preciso te mandar. eu preciso ver. Preciso ver. Ela está no consultório ginecológico e ela, vendo aqueles folhetinhos de informação, né? Ela tem uma pira, assim, ela flerta com o recepcionista do consultório e ela fica grávida no consultório, nessa espera, né? E aí ela tem enfim, os estágios da gravidez ali e o filme termina com ela parindo uma criança nesse lugar. Né? E aí, eu não sei, tem algumas imagens que estão ali que estão no card também, não sei como que aconteceu isso, mas acho que eu já me interessava de certa forma por essas temáticas. Mas no Carne Especial, a ideia veio num contexto em torno de 2015, 2016, muitas mulheres começaram a falar mais sobre temas ligados ao feminismo, ao próprio corpo, principalmente com as hashtags Meu Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto. Isso foi um momento também de mais engajamento para mim, que comecei a consumir mais, enfim, literatura de mulheres, assistir mais filmes e também ouvir mais histórias ao meu redor, né? E refletir sobre situações que eu passei, né? De uma forma mais crítica. Aí, nesse contexto, surgiu a ideia do Carne. Foi um despertar mesmo para a questão, né, da mulher na sociedade, do feminismo. Eu acho que foi um momento bem rico mesmo para esses despertares, assim, né? Foi um momento em que estava realmente se discutindo bastante, né? As questões, das experiências pessoais, como elas eram coletivas, né? Quando todo mundo, né, olhou para o lado e viu assim, olha, não está só presente na minha bolha, não é só um caso comigo, com minhas irmãs, primas, amigas, né? É uma experiência que, Exatamente. infelizmente, né, é compartilhada, assim, pelas mulheres, né? Essas diversas violências, né? E, e também nesse momento que começam a surgir uns documentários, né, sobre essas questões, né? Meio que reverberando aquilo que estava nas redes sociais, né? O Chega de Fio-Fio, né, do Think Olga. Você também se inspira, assim, você também teve contato com esses documentários, você pensa nesses documentários assim também em consonância com Carne, quando você pensou em trabalhar com essa ideia, assim, foi algo que você tinha no seu horizonte, né? Pensando aqui já, acho que a gente pode até introduzir já a questão do Carne, né? Falar um pouquinho sobre o que é essa produção, né? Que é um documentário animado, né? Então é um filme híbrido de animação e documentário, né? Que trabalha com apresenta a objetificação do corpo feminino, né, a partir de uma metáfora, né, da relação entre o corpo feminino e o estágio de conduzimento da carne, né? Então, é um filme que apresenta um depoimento de 5 mulheres, né, cada um abordando uma fase específica da vida, né, da infância à velhice. Acho que você pode explicar também sobre, contextualizar aqui o filme, mas que é isso, né? Que está falando né,
tem como objeto central o corpo feminino, né, e como ele é objetificado na sociedade, né, e nessa relação aqui entre o corpo e a carne. Então, vai, né, com 5 estágios da vida equiparados a 5 estágios de cozimento da carne, né, da crua até o bem passada, né. Como é que surgiu, então, a ideia aqui dessa produção, né, de trabalhar com essa metáfora aqui, essa relação associativa entre corpo e carne, né, pensando mesmo na objetificação? Até para mim, eu já ouvi, assim, a gente já conversou bastante sobre carne, então eu estou aqui resgatando algumas histórias, né? Eu lembro que você falou também, além, né, da história, vou deixar você contar da sua história da sua irmã, teve algumas referências, algumas coisas que te motivaram também, né? Eu queria que você falasse sobre isso, assim, como que vai surgindo e vai moldando essa ideia, e também a opção pelo documentário animado, né? Que se já no início a ideia já surgiu como um documentário animado, ou como que você chegou até isso? Eu lembro que desde o princípio eu sentia assim, uma grande urgência de fazer uma animação, um documentário animado em que as mulheres contassem com suas próprias vozes essas histórias. E eu via que a animação assim não tinha algo desse tipo, né? Eu não sei, eu senti uma grande urgência mesmo abordar esse tema com animação. E, e nesse período assim que eu falei, né, de mais engajamento, eu tive essa ideia de fazer um documentário animado, mas eu ainda não sabia qual seria a abordagem, né? E eu conversava muito com a minha irmã, né? A Bruna Carter. Ela é mais nova que eu. E é interessante que eu aprendo muito com ela também, né? Eu percebo que a minha geração entrou em contato com esses temas mais tarde. Então, a gente sempre conversa e conversa também sobre histórias nossas e da nossa mãe, nossa tia. E eu lembro que numa conversa com ela surgiu essa associação com a carne e as fases de cozimento da carne como estrutura, né? Aí tendo, enfim, o corpo a mulher sendo vista como um corpo antes de ser um ser humano, e esse corpo como objeto de consumo que nessa sociedade patriarcal tem um prazo de validade, né? Então, por isso que o filme tem essa associação e começa na crua, que é a infância, e a terceira idade, que é a bem passada, né? E você tinha perguntado sobre referências, né? Outros filmes. Eu me lembro que nessa época eu fiquei muito. Eu fiz uma pesquisa muito intensa, assim, né? De engajamento mesmo, né? De ser naquele momento. A conexão, eu perdi um pouquinho do seu áudio. Eu acho que o meu. Ah, é? E Você agora? escuta bem? Eu escuto. E agora, melhorou? Sim. Ah. Melhorou. Que bom. Então eu percebi. Perdi o fio da meada. Você estava, né, pensando na questão da carne mesmo, né? Você falou de como chegou até pensar essa relação, né? A infância com a passada, na conversa com sua irmã. Com a minha irmã. Que ela também atua na construção do roteiro, né? A Bruna, o roteiro foi escrito com a Ana Júlia Carvalheiro, escrevi junto com ela. O Carne é um filme muito colaborativo, né? E tem muitas mulheres. 95% do curta foi feito por mulheres. E a Bruna escreveu um argumento comigo, né? Que a gente pensou nessas estruturas iniciais do filme e nessas temáticas que seriam abordadas, né? Porque a gente pensou em perfis antes de entrevistar as mulheres, né? Antes de encontrá-las e entrevistá-las. Eu lembrei agora. Você perguntou das referências de outros filmes, né? Eu enfim, consumo e comecei a consumir bastante nesse período. Mas eu também tive bastante referências da animação, né?
como o filme Derrete, da Michelle Cornoyer, foi até tirado de uma referência que você nos passou, né, Jennifer, com Animando o Subconsciente, né, da Jane Pilling. Jane Pilling, que é Muito bom. uma grande referência nos estudos, né, de produção de animação feminina. A Jane Pilling tem algumas obras, e esse é interessantíssimo, né, fica aqui a dica, a referência, que é sobre justamente como a animação tem essa habilidade, né, para representar o subconsciente, né, o universo interior, a subjetividade. Esse filme foi bastante marcante. Outras produções também, a Guida, da Rosana Wood, também foi uma grande referência, né? A forma com que ela retrata o corpo mais velho, né? A personagem Guida é incrível. É lindo, lindíssimo, lindíssimo. Também um filme muito poético, né? E também trabalhando o corpo, né? O corpo e essas convenções sociais que são impostas, né? Com relação ao que é belo, né? Da mulher está muito associado, o corpo feminino está muito associado ao corpo jovem, né? Assim. E também o filme foi animado por 5 animadoras, né? Diferentes, com diferentes técnicas. Então, eu também não via possível um filme de outra maneira, assim, né? Além de ter 5 personagens, né? As animadoras Giovanna Afonso, a Cassandra Reis, a Flávia Godoy e a Leila Monsegur. E eu animei o primeiro, a Crua, né? Então, a gente vai de crua, né, as diferentes fases, né? Crua, mal passada, né, ao ponto, bem passada e bem passada, né? E aí a gente vai, né, passando, né, de infância, juventude, né, adolescência, a vida adulta e depois a vida madura e a velhice, né? E como é que você chega também nessas mulheres que são personagens incríveis, né, com histórias muito fortes, né, muito tocantes, né? Como é que você chega nesse processo, né, nesses encontros, né, com essas mulheres? Quando a gente já tinha essa estrutura do filme, né, pensando nas fases, aí a gente fez um trabalho bem intenso de investigação e pesquisa, pensando em temas que seriam relevantes, né, e pensando que a gente faria um recorte, né, um curta de baixo orçamento, né, a gente conseguiu um edital da SPCine, então tinha essa limitação até de representatividade, mas a gente tentou pensar no que a gente, enfim, no máximo que a gente podia fazer nesse sentido. E também pensando em corpos que são subrepresentados ou muito mal representados na mídia, no mainstream, e às vezes no independente também, e corpos, e temas muitas vezes tabus, interditos, censurados, que a gente achou que seriam muito relevantes. E aí, a partir disso, a gente, trazendo esses temas, a gente criou perfis para cada uma. Então, por exemplo, a Crua era um perfil muito simples, uma mulher que falasse sobre gordofobia na infância. Então, eu por exemplo, não sabia que seria a Raquel Patrício ainda, não conhecia as histórias da Raquel, mas a partir desse perfil, a gente conseguiu encontrar as personagens até por uma rede de mulheres, assim, né? Pessoas que conheciam o filme, né? Conheciam o projeto ainda, que é um projeto. A gente chegou a fazer um formulário online, mas o que mais aconteceu foi, assim, as pessoas que conheciam mandaram o formulário para conhecidas também, né? E indicaram dessa forma. Então, até de dentro da equipe, né, a Lívia Pérez, que produziu, por exemplo, sugeriu a Raquel Patrício. A Larissa Raal, ela é amiga da minha irmã,
foi uma história que, no processo de pensar nas personagens, eu lembrei de uma história que a Bruna contou na época que aconteceu, né? Quando elas estavam na puberdade. E a Helena Inês também foi uma indicação, mas também apareceu no processo de pesquisa, né? E a Raquel Virgínia, eu lembro que eu acompanhava bastante o trabalho dela, admiro bastante, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre a vida pessoal, assistir entrevistas com ela e também achei que seria ideal, assim. A Valquíria também foi uma indicação de uma amiga. Foi mais ou menos assim. Foi uma produção realmente feita a partir da rede, de uma rede de contatos feminina, assim, né? Com certeza. Assim, e como é que se deu essa relação com com essa rede mesmo, né? Que atuou mais na produção mesmo? Como foi que você chegou nessas animadoras? Você já conhecia, já tinha, né, a ideia de trabalhar com elas? Eu vejo que tem uma relação forte com as universidades, né? Não tem como, assim, não mencionar, porque você vem da Unicamp, já traz algum, né? A Giovana Afonso, que é uma das animadoras, é de lá também, já tinha trabalhado com você, acho que no festival que você organiza, que é algo que eu acabei não mencionando, mas também, né? Você criou e coordena uma mostra de animação lá em Campinas, que é a Lesma, né? Lá, a Extraordinária Semana de Mostras Animadas. Junto com A gente vai Samuel, falar um Samuel pouquinho Maria. também com Samuel Mariani. A gente vai falar também um pouquinho sobre essa outra, né, faceta também, que é, né, né, trabalho de curadoria, né, de projetos. Tem um laboratório que funciona dentro, né, da mostra, dentro da LESM. Mas aí como é que você vai formando essa rede, né? Então, passa pelas as universidades, né? Em especial a Unicamp e a USP, que são as universidades que você, né, que eu vejo que tem ali as participações, né? A Lívia Pérez é doutoranda da USP, da ECA USP, o Rodrigo Faustini, né, que você tinha mencionado, ele tem uma certa participação também, né, no Carne. Né? Sim, nos glitches e da Tamosh na cena da Flávia Godoy. Que eu acho que combina com, né, muito com o contexto ali da fala, né, da Raquel, que eu acho que a gente pode até entrar mais nessa questão da estética, como está muito em harmonia aí com a estética da animação e com as falas. Mas como é que você vê o papel mesmo desses cursos de comunicação na formação dessas redes? A própria Raquel, também as Bahias é formado assim por pessoas que saem da universidade, então tem uma rede de contatos aí que se formou, né, nessa experiência de formação também, né? Como é que foi isso? Sim, eu não faz tanto tempo que eu me formei também, né? Eu me formei em 2015, então acho que isso estava muito próximo de mim, né? Pessoas que eu já de alguma forma tinha trabalhado junto, ou até mesmo em trabalhos acadêmicos, né? A Giovana, por exemplo, trabalhou no Indescritível também. Eu conheci ela numa atividade formativa do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Artes, que é Ciência e Artes nas Férias. A gente dava oficina de animação junto com o UOL, o Wilson Lazzaretti. Então, conheci a Giovana ali. E pela Giovana conheci a Flávia também, que é de Campinas, é uma artista independente de Campinas, e a gente participou de uma agenda, não sei se chama One Life a Day, que era organizada pela Giovana e pela Maria Paula Ferraz. E aí eu conheci o trabalho da Flávia, fiquei fã, né? Segui ela no Instagram e achei que enfim, queria muito trabalhar com ela e surgiu a oportunidade do Carne e eu a convidei. Enfim, o Samuel também é meu companheiro e a gente trabalha muito juntos, né? Desde do Flerte, né? Flerte foi direção do Samuel, Indescritível também é. No Carne ele fez a edição e montagem e direção de foto. O Rodrigo também trabalhou no Flerte.
Acredito, a Leila foi uma indicação sua, gente. Eu lembro que eu estava procurando uma animadora para aquela técnica específica da animação em película. Animação direta em película, é a Leila Monsegur. Leila Monsegur, isso. Também uma artista. E a Cassandra também. E a Cassandra Reis. É formada na ECA USP também, audiovisual. E autora de um documentário animado também, muito maravilhoso. Lé Concré. É o Lé Concré. A Cassandra eu conheci trabalhando na Koala Filmes, que logo que um pouco depois que eu me formei, eu entrei na Koala como assistente de animação, depois como assistente de arte. E na oficina de arte, eu e a Cassandra trabalhávamos juntas. E, enfim, passei a conhecer o trabalho dela, fiquei fascinada pelo Lé Concré, que na época ela estava escrevendo em festivais. Eu lembro que eu fui no Animamundi com ela. E, enfim, acho que foi uma das melhores coisas da Koala Filmes foi ter conhecido a Cassandra. E aí eu convidei ela para animar o curta, o Carne. Acho que fez um trabalho maravilhoso. Foi incrível. A Rosana, ela tem uma pergunta aqui, eu também queria saber um pouquinho aqui de você, como foi pensar nessa relação das diferentes fases do filme com as diferentes linguagens de animação, né? Essas diferentes técnicas, né, e estéticas. Eu queria também que você falasse um pouco sobre isso e também sobre os materiais, né? Eu lembro de você falar, né, como é que teve uma mudança aí, né, no decorrer da produção. E como foi que você chegou nessas técnicas, né, nesses materiais utilizados, né, que aí acho que também chega nessas pessoas, as animadoras, né? O Carne foi um grande aprendizado assim, para mim, em termos de animação e como me expressar com animação. Logo no início do projeto, ele era pensado para ser feito em 2D digital, em preto e branco, com algumas intervenções em vermelho. E aí, a partir da primeira entrevista com a Raquel Patrício, né, quando ela começou a contar da infância dela, a relação com a mãe dela, que era nutricionista, e ela sendo uma criança gorda, né, toda a restrição que ela vivenciava em casa, aí eu tive essa ideia do prato, né, de usar um prato de cerâmica com alimentos de verdade, objetos, e enfim, encaixou também com o que eu me sentia mais confortável, né, com stop motion. E aí eu pensei, não, acho que esse filme precisa ser abordado de uma outra maneira, né, com uma outra camada das técnicas, né. E a partir disso, a gente tentou relacionar sempre o discurso, né, dos testemunhos das personagens com uma técnica de animação. De uma maneira sensorial também, né? Porque a gente está falando de corpo, experiências pessoais, muito táteis, né? E fez sentido relacionar sempre com alguma técnica e algum material. Por exemplo, no caso da menstruação, no segundo capítulo da puberdade, sobre essas transformações e fez sentido usar a aquarela, né? A gente pensou, é um material fluido que se espalha de certa forma sem muito controle, imprevisível, né? E algo muito parecido com as transformações do nosso corpo, né? Nesse período que é tudo muito novo e inesperado. Então sempre foi essas técnicas foram surgindo assim. E foi um desafio também até em termos de orçamento, né? Porque o filme ficou mais caro. Sim, e mais trabalhoso também, né? Porque, né, apesar, né, de você dividir o trabalho com outras animadoras também. Então isso é interessante, né? Então os próprios testemunhos, eles foram colocando, né, indicando quais os materiais e as técnicas que, né, seriam, né, mais apropriadas para comunicar aquelas histórias, né? E realmente é um filme que é bastante sensorial, assim, né, que passa essa experiência do ponto de vista do espectador mesmo, né, de você sentir muito, né, esses materiais. E como é que você vai amarrando, né, então essas diferentes técnicas, né, porque o resultado é bastante harmônico, né, você tem diferentes formas de expressão aqui, apesar de, né, são
a animação, tem um misto também de live action e animação, no caso do último segmento com a Helena Inês, né, que você tem aqui um uso de uma imagem de arquivo com a sobreposição da animação direto na película, né? Como é que, né, eu queria que você falasse um pouquinho de como chega em cada técnica, né, as escolhas como foram feitas e também como você vai costurando, né, dessa forma tão harmônica. Eu me lembro que era uma preocupação grande não ficar harmônico, né? Eu tinha essa preocupação de ficar parecendo uma grande salada muito amorfa e muito diferente cada um, né? Cada técnica. Mas teve uma unidade em relação à paleta de cor, né? Isso era uma solução que a gente encontrou, assim. E aí, acho que foi um processo de bastante escuta, né, do material e de aprendizado mesmo, porque a gente planeja muita coisa no documentário, mas eu acho que o documentário toma a forma que ele quer, e aconteceu isso, né, os testemunhos ditaram como era a forma e a plástica do Carne. E então, por exemplo, né, falei dos 2 primeiros capítulos, o terceiro, que foi animado pela Flávia Godoy, é o testemunho da Raquel Virgínia, e a Raquel fala sobre ser uma mulher trans, né, negra no Brasil, toda a violência que ela sofre, enfim, transfobia, racismo e mais muitas outras violências. O país que mais mata pessoas trans, né? Exatamente. E aí a gente pensou a Flávia já estava no projeto desde o início, né? Desde do edital que a gente mandou, os conceitos em preto e branco. A gente pensou em usar a técnica de animação digital e usar o glitch e o datamosh como uma maneira de representar essas violências que ela sofria, né? Que ela sofre. E esse foi a maneira que a gente pensou para a técnica da ao ponto, né? Na próxima, que foi animada pela Cassandra, a história da Valquíria Rosa, ela fala sobre as transformações do corpo e as dores dessa transformação no climatério. E diferente da puberdade, né, esse corpo ele já é mais maduro, ele tem uma outra densidade, né, um entendimento diferente, e a gente pensou na argila como material que é flexível, também se transforma, mas de uma maneira mais densa, mais controlada, né? E também tem essa questão da argila secar e reagir ao tempo, né? Até como uma metáfora do que a Valquíria fala também, né? Sobre esse momento do climatério que parece mais seco, assim, né? Mas que depois ele se renova, né? Que tem uma primavera, né? Tem uma primavera. O corpo precisa morrer para ele se renovar, né? Exatamente. Que combina super com a argila, ficou incrível mesmo, né? Os materiais, eles realmente conversam muito com os depoimentos, né? Até a questão do glitch mesmo, né? Que está aí em consonância com essa ideia de um corpo que não é querido, né? Não é um corpo que incomoda, um corpo que é quase que um erro no sistema mesmo, né? Uhum. Exatamente. E o último capítulo, que é animado pela Leila Monsegur, com a técnica de pintura sobre a película de 35mm, com o depoimento da Helena Inês. E a Helena, né, surgiu... Eu lembro que o perfil da Helena era uma mulher que foi considerada musa, né, ou da música, do cinema, de alguma arte, e que hoje falasse sobre essa trajetória, né, e como se sente no corpo atualmente. E eu me lembro de ler muitas entrevistas da Helena, inclusive encontrar o trecho do Copacabana Mon Amour, que é o filme que está o trecho de live action que tem no Carne.
E eu fiquei fascinada, meu Deus, esse trecho precisa entrar no filme, a gente precisa trabalhar com isso. E a Helena, vindo desse cinema analógico, né, em película, cinema marginal, até que acho que tem essa relação também com a técnica direta e mais livre, né, que é da película. E acho que até com a personalidade da Helena, assim, né, como uma atriz também experimental, acho que fez sentido. E com a fala dela, que é incrível, né, muito, muito potente, assim, muito poética também. Sim, e tem toda a intervenção mesmo no filme, como se fosse uma intervenção nesse corpo que é jovem, né? Que ela, é muito interessante como você está usando uma imagem de arquivo, né, do Copacabana Mon Amour, né, essa Helena é a única que aparece, né, né, uma imagem indicial, né, que eu acho super interessante, né? Tem essa questão do documentário animado, quando você trabalha somente com as imagens animadas, né, descoladas, essas imagens referenciais, que o corpo, aquela que fala é um corpo sem corpo, né, digamos assim, né, sem a referência do corpo físico, né? Mas no caso da Helena Inês, você tem essa referência, só que não é a Helena Inês, ela, né? É a Helena Inês conhecida de forma midiática, né? Conhecida, né, através dos filmes, né? E é sempre interessante quando você tem essa sobreposição justamente com uma técnica que faz uma intervenção no filme, tatuando esse filme, ou realmente intervindo assim também nesse corpo, né, em diálogo. Eu queria que ouvir também um pouco mais sobre essa fala da Helena Inês, né, dessa composição, porque eu acho que, né, a gente, né, pegando aqui a parte do roteiro, né, a gente vai né, com umas histórias, né, bem, acompanhando fases da vida, mas a gente tem realmente um certo clímax né, ao ponto, né, com a Raquel, e depois a fala da Helena Inês, ela parece unir, né, as questões abordadas nas outras falas, né? Ela fala muito desde de quando ela entendeu quando criança que nascer no corpo feminino, né, não era um bom negócio, né, até essa prisão, esse aprisionamento no corpo, né, quando ela fala que para os homens a velhice é o fim mesmo, né, do corpo feminino, assim, né, o corpo acabou ali. Até uma transformação que para ela uma libertação, assim, né? Como foi esse processo aqui de escolher né, esses momentos da fala da Helena Inês, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque é incrível, né? Como o filme vai realmente, né, sendo construído de forma muito, né, uma harmonia mesmo, assim. É incrível como as falas elas vão se complementando e essa da Helena Inês ela tem essa amarração. A gente entrevistou cerca de 1 hora por personagem, né? E foi muito como uma conversa. Então a gente não tinha perguntas muito definidas, né? Então várias delas contaram histórias de vários períodos da vida, né? Eu me lembro, talvez a Valquíria focou mais no climatério, mas teve isso, né? Por exemplo, a Raquel Patrício contou histórias daria para fazer um carne só da Raquel Patrício. Seria um filme à parte. A Helena, eu me lembro que... e esse processo de edição também foi bastante intenso e difícil, né, pra gente. Até o filme teria 7 minutos, ele acabou tendo 12, né? Quase que dobrou o tempo. A gente não conseguia reduzir isso, né? Foi um trabalho de sintetizar mesmo cada história com uma preocupação muito grande de contar da melhor maneira, né? Como reduzir a tão pouco, né? Aqueles relatos e histórias
tão pessoais de cada uma. E foi um trabalho também coletivo e eu e a Ana Júlia, a gente escreveu o roteiro, mas também fez esse trabalho junto com o Samuel Mariani, que fez a edição. E eu me lembro que o Samuel, ele enfim, dava várias dicas de humores que o filme, né, humores ao longo da timeline, assim, do filme, como que seria interessante a ordem das histórias, as conexões. Acho que foi um trabalho, para mim, de bastante aprendizagem, né? Eu lembro que a gente selecionou muita coisa no início e depois viu que não dava, né? O filme enfim, de 1 hora ele foi reduzindo até ter os 12 minutos. O 7 nunca foi possível, né? Mas eu me lembro mais disso mesmo, a gente conversando muito, e esse roteiro, que seria o roteiro narrado dos testemunhos, tem muitas versões, assim, acho que mais de 7 tratamentos, né? A gente foi escutando muito aqueles testemunhos e encontrando as conexões ali. Enfim, o trabalho do Samuel foi muito, muito bom, assim, muito preciso, né? E a fala da Raquel, ela realmente cria um clímax ali, né? Falando da perspectiva de uma mulher trans, negra, né? O ápice da violência, né? Do corpo que é violentado, né? Digamos assim. E eu me lembro de em uma entrevista você falar que as mulheres, você sempre perguntava se elas já tinham se sentido um pedaço de carne, menos a ela, né? Como que foi isso, assim? Eu me lembro, as histórias da Raquel Virginia eram muito fortes, e essa pergunta foi desnecessária, né? Porque em todos os relatos dela, ela tinha relatos de violência, e muito claro, né? Como que o corpo trans da mulher negra é visto, assim, né? Então, realmente não. Eu intervi muito pouco nas perguntas, e essa pergunta não fazia nenhum sentido mesmo, né? Porque eu lembro que também teve o momento da entrevista, a gente tentou criar um ambiente bem confortável para cada uma delas, né? Com uma equipe bem reduzida, apenas de mulheres. E às vezes a gente também dividia histórias nossas, né? Enfim, elas contavam alguma história que lembrava outra coisa que aconteceu com a gente. Acho que isso criou um ambiente mais confortável para elas se abrirem mesmo, né? Mais intimista. E vocês também não gravaram as imagens, né? Foi só Não, som. desde o início essa era uma decisão, assim, não vamos gravar imagens. Interessante que eu lembro que a gente chegou a tirar uma foto, eu nem sei onde estão essas fotos no final, assim, sabe? Terminamos, aí tirar alguma entrevistada. Que é algo que Mas, a animação, né, no documentário animado, ele permite, né? Que você crie justamente esse espaço para que as pessoas, né, possam se revelar mais, já que não vão ter a sua imagem, né? Lá exposta, né? Ele, né, uma forma que ameniza que a exposição das pessoas, e isso foi foi algo que você pensou, né, quando resolveu fazer, né, dessa forma, um documentário animado mesmo para tratar desses temas? Porque você também aborda temas que são bem tabus, né? O que é interessante, né? Eu acho que também é um dos elementos que faz do Carne um grande exemplo de como a produção feminina ela traz questões que estão ausentes do cinema mais comercial ou cinema mesmo independente feito por homens, né? Que são questões do universo feminino, né? Como menstruação, como climatério, né? Como esse envelhecimento do corpo, né? E as imagens também são imagens bastante tabus, né? A imagem do sangue, né? A imagem aí de uma nudez que não é a nudez da exploração, né? Sexual. Então, como foi que você foi
pensando aqui trabalhar com esses temas, assim, né? Já estava ali, né, na escolha mesmo da animação, né? Eu me lembro que desde o início existia uma das justificativas até que a gente, essas, esses critérios de editais, né, e até, por exemplo, justificativa para técnica, né, escolher animação, também existia isso como proteger a imagem delas, né, das personagens. Eu também não sabia até que ponto elas iam querer ser reconhecidas e até mesmo usar o próprio nome, né, no filme. Isso depois se mostrou que não era um problema, né? Elas todas permitiram e quiseram que o nome aparecesse no filme. Mas existia isso, né? Mas, assim, eu não via outra forma de fazer esse filme, né? Em nenhum momento eu pensei em fazer ele com live action. Acho que eu senti uma necessidade de me expressar com animação em relação a esse tema. Uma necessidade muito grande, assim. Esqueci, Jennifer. Outra pergunta. Eu vou pegar esse gancho aqui para te perguntar sobre como é que vocês, né, na sua articulação com as outras animadoras, pensaram realmente construir uma representação que se desviasse, né, que não fosse aquela da convencional estereotipada, né? Como é que vocês, né, trabalharam isso para não cair mesmo né, em uma representação já, né, incorporada aqui do corpo feminino, né, porque as formas femininas nesse filme são bastante diversas, são bastante ricas, né, tanto na fala da Larissa, tem um momento em que aparecem vários corpos de mulheres, então não é nem somente das personagens que falam, né? Então, como foi que vocês trabalharam aqui para, né, para atingir aqui os corpos reais, né, a partir dessas animações? Eu me lembro que foi um grande desafio para a gente também pensar nessas representações, né? Porque a gente, mesmo sendo mulheres, a gente também, de certa forma, influenciada também, somos influenciadas por essas referências que estão aí, né? E eu lembro que a gente conversava bastante, né, entre a gente sobre como que esses corpos seriam representados, né? Além de tudo, a gente está falando de histórias reais de mulheres reais, né? Como representar com maior responsabilidade de cada uma dessas personagens. E eu me lembro que essa questão da nudez, por exemplo, era uma coisa que a gente se perguntava: será que é necessário? Será que é melhor a gente fugir dessa representação da nudez? E aconteceu naturalmente, assim, acho que inevitavelmente falar sobre o corpo, né, com a nudez, mas sempre evitando qualquer tipo de objetificação, né, e qualquer tipo de reprodução da violência também, né, mas é um exercício, assim, até para mim, eu acho que ao escrever o roteiro, representar no storyboard, rever o tempo inteiro como que eu estou representando essa história, né, acho que teve essa preocupação, ela aconteceu ao longo de todo o processo, assim, com todas nós. E as animadoras, elas também tiveram acesso a todas as entrevistas, enfim, por completo, essa 1 hora de cada uma, para também, de certa forma, conhecer a personagem que elas iam ter uma relação muito forte ali, né? Durante meses animando ali com aqueles, de forma tão artesanal, né? Eu acho que essa conexão das animadoras com cada história também é uma coisa que, de certa forma, transparece no filme, né? Porque não tinha, assim, você tinha uma orientação para elas ou você deu uma liberdade para que elas projetassem mesmo a sua, né, interpretação daquelas histórias, trouxessem também seu ponto de vista, né? Como é que foi esse trabalho colaborativo, né? Eu me lembro assim, a gente tinha uma limitação de cronograma, né, que a gente tinha
8 meses para realizar o filme, que para animação é praticamente impossível, né? Para a gente foi impossível, porque a gente pediu 2 prorrogações. Mas uma coisa. Então, eu fiz o storyboard, escrevi o roteiro com a Ana Júlia Carvalheiro. Depois, muitas ideias já surgiam no storyboard, depois eu escrevia, né? Às vezes era um misto. Então, as animadoras receberam esse storyboard. Mas muitas vezes elas alteraram coisas ali que na hora não funcionou, né, com a técnica, ou que elas acharam que ficaria melhor. Existia um diálogo, né? Olha, eu pensei em representar diferente. Eu me lembro que a Leila comentou que ela sentiu falta no nosso storyboard de uma mais representação desse corpo velho. A gente usou algumas metáforas com a libélula, e e fez eu e a Ana Júlia a gente repensar algumas coisas do roteiro storyboard, e aí a Leila também fez algumas modificações, né? Acho que não teve essa liberdade total, mas a gente teve um diálogo muito forte para essas alterações, e o estilo de animação foi o delas, né? Isso teve uma liberdade bem grande, né? Para elas criarem, se expressarem da forma que elas queriam com aquela técnica. Super bacana, né? Então, são várias vozes também no filme, né? Então, nós temos as vozes das animadoras também. E eu tomei um susto aqui que a gente já chegou a 8 horas e eu tô aqui, não podia falar por horas contigo. A Rosana falou também. que, né, algo que é bem interessante, né? Que por ser animação, o filme consegue trazer questões muito profundas e difíceis de serem mostradas, eu mesmo faladas pelas mulheres, né? Isso é verdade, né? Como é que a gente consegue, né? Visualizar né, esses temas que são, né, difíceis, né? E a combinação de conteúdo e forma plástica é incrível mesmo, né? Então, como é que essa associação entre esses testemunhos, né, e a plasticidade que vocês alcançaram na animação realmente é incrível. Nossa, então, eu acho que eu poderia, né, continuar aqui falando muito tempo, mas eu queria, assim, para a gente ir caminhando para encerrar, infelizmente, né, tem um tempo aqui da live, um tempo limitado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da identificação do público com o filme, também a trajetória do filme lá fora, né, e sendo uma realizadora mulher, qual foi a experiência que você teve a partir do ponto de vista de ser mulher, né, e circular, o quanto você pôde circular dentro dessa pandemia, né? Uhum. O filme ele estreou em 2019, em agosto, em Locarno, e foi, enfim, o filme teve uma repercussão, um reconhecimento que eu não imaginava, assim, né? Nenhuma de nós imaginávamos nada disso, nem sabia o alcance de um curta-metragem, né? Não tinha tido essa experiência e também era mais ignorante em relação a isso. Então, para mim foi uma grande aventura, assim. E no início consegui ir a esses espaços, né? Os 2 primeiros festivais, que foi o Festival Internacional, primeiro o de Locarno e depois o de Toronto, eu consegui o apoio pela Ancine, depois consegui alguns apoios pelo Itamaraty, então, e alguns festivais, uma quantidade considerável me pagavam passagem e hospedagem para eu ir. Então, eu fiz um calendário que foi mais ou menos de 5 meses indo aos festivais. Para mim foi uma viagem incrível, assim, para vários lugares, né? E as animadoras também puderam ir em alguns festivais. Às vezes eu não conseguia ir em alguém podia representar. E é interessante que esse reconhecimento para a gente é muito importante. Acho que mudou nossas vidas, assim, né? Eu conversando com as animadoras também, né? A nossa forma de trabalhar com animação, confiar no próprio trabalho, né? Isso mudou completamente, assim. Eu falo que o Carne mudou minha vida e é verdade. E eu sinto que
Mas também, eu acho que eu já tinha comentado com você, né? Ser mulher nesses espaços e também, né, eu ia muitas vezes sozinha, né? Fazer viagens. Eu passei por várias situações de perigo, assim, né? De risco, de ter que... eu me lembro... e também nos lugares menos esperados. Eu tive uma experiência num festival na Suíça, na cidade de Basel, que eu tive que despistar dois homens que me seguiam, né? Logo depois de apresentar o filme no festival. Então, e também naquele espaço do festival, às vezes, o programador apresentar todo mundo, esquecer de mim, né? Coisas desse tipo, ou pessoas que não me cumprimentavam, achavam que eu não era diretora. Você Essas teve coisas uma experiência que acontecem. você falou, né? Uma entrevista em que você teve que... Você, era questões sobre feminismo e você falou assim, oi, vocês estão... E perguntaram para um homem, não para vocês. E falou assim, nossa, olha a gente aqui, como foi essa história? Teve um festival, Festival Internacional de Cinema de Valladolid, na Espanha, a Seminci. Me lembro que teve uma coletiva de imprensa com os filmes da sessão e eles programam um longa-metragem junto com o curta. Então, o Carne passou antes de um longa e eu lembro que o longa ele era um filme assim um pouco problemático, assim, né? Por isso que a coletiva de imprensa estava tão cheia. Os jornalistas queriam debater sobre o filme. E era um filme que, segundo os autores, falava sobre masculinidade tóxica. Mas, assim, ao meu ver, e a ver de muitas outras pessoas, inclusive jornalistas, parecia uma reprodução dessa masculinidade tóxica, desses comportamentos, né? Inclusive, o filme não tinha nenhuma personagem feminina relevante, assim. E aí eu lembro que os jornalistas fizeram muitas perguntas eram um diretor e dois produtores, e eu e a Tchela Loureiro, que é a coprodutora espanhola, sentados do lado, assim, na mesa. E eles fizeram, tipo, 10 perguntas para eles e surgiu uma pergunta pra gente, que era também, parecia que uma pergunta super... muito simples, assim, parecia que era só para fazer alguma, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito incomodada e eu falei, olha, eu só queria apontar uma coisa, né? Tô saindo agora dessa mesa, eu e a produtora aqui, parecíamos enfeites, né? Porque vocês falaram tanto sobre masculinidade tóxica com os realizadores aqui ao lado, mas esqueceram de nós, mulheres, que poderíamos falar também sobre isso, e o nosso filme, enfim, pode também se relacionar com o tema, né? Então, É preciso ainda falar mais, né, muito sobre isso, né? E como é importante ter uma presença de mulheres, né, para chamar essa atenção, né? É preciso você intervir, né? Que, sim, Ai, Camila, eu queria, enfim, né? Tem muitas coisas para a gente conversar. O filme, ele rende muito, né? É um filme riquíssimo. O filme que trabalha muito essa realidade de ser mulher a partir dessa construção poética mesmo, maravilhoso. Mas, né, considerando aqui o tempo, eu queria te pedir né, para falar, né, pensando aqui no encerramento mesmo, o que ficou aqui da experiência do Carne? E você vai continuar com esse projeto, né? Quais são os projetos que, é, que vem por aí, né? É, a, o, o Carne, acho que, falei, né, mudou minha vida, acho que também aprendi muito em relação à animação, né, como fazer animação, mas também documentário, e também aprendi muito sobre o meu corpo, né, aprendi com essas mulheres, com essas outras experiências. Acho que eu também aprendi a me respeitar melhor, né, e também respeitar meu corpo. Acho que até pensando em pandemia, né, que foi essa relação que a gente tem com o corpo, enfim, para mim mudou muito também. Ter um tempo de pensar nesse corpo e respeitar o tempo dele para várias coisas, né? E eu tenho a gente está desenvolvendo agora
buscando financiamento, né, mas já começando a desenvolver a série do Carne. A intenção é ter personagens de 5 lugares diferentes do mundo. Então, continuar com a coprodução com a Espanha, mas também ter personagens e animadoras mulheres não binárias também, de países como Brasil, Espanha, China, Nigéria, e esqueci de algum agora, peraí. Brasil, China, Espanha, Nigéria, e a Palestina. Isso. E a ideia é que a gente trate de outros temas relacionados ao corpo da mulher, que não foram tratados no curto, né, que são infinitos. Então, é isso. Agora eu vou fazer um curso de desenvolvimento de roteiros para séries na Fundação Carolina, e estamos nesse momento, né? Nossa, que legal. Nossa, estou na expectativa aqui, né? Com certeza esse trabalho lindo, né, vai continuar aí nessa série, né? Super interessante. Eu Obrigada. queria te agradecer, Camila, muito pela sua participação aqui no Mediato Entrevista, essa conversa que é sempre uma delícia conversar contigo. É um prazer, Jennifer. Para mim também, maravilhoso. Gosto muito de conversar com você. Você é uma querida. É recíproco. Aqui só agradecer mesmo, né? Eu tenho que agradecer. Agradeço a todo mundo que esteve conosco até agora, né? Muito obrigada, né, por participar dessa conversa aqui, por estar conosco. E eu recomendo a todos que sigam os trabalhos da Camila nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, vejam o filme e também sigam o Midiato nas redes, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vejam as outras edições do Midiato Entrevista que estão disponíveis no canal do YouTube. E que continuem participando aqui das lives, né, do Midiato Entrevista. O próximo encontro vai ser no dia 23, né, também às 19 horas, né, com a pesquisadora do Midiato, Nara Cabral, entrevistando a professora da Universidade de Anhembi Morumbi, Laura Canepa, imperdível também. Estejam conosco nesse próximo encontro. Então, eu agradeço mais uma vez a Camila, agradeço a todas, todos e todes, e eu desejo uma boa noite para todos. Muito obrigada, Jennifer. Muito obrigada, Rosana, Jennifer, pelo convite. É um prazer para mim. Agradecer também, vi vários nomes conhecidos aqui, pessoas queridas. Obrigada por todos que acompanharam aí. E também o link para assistir o filme está no meu perfil, né, na minha bio, e também no do filme, que é Carne_Doc Animation. Doc de documentário. Muito obrigada. A gente vai deixar também na descrição da live, né? Acho que legal. É interessante para que as pessoas possam ver também o filme, né? A partir da conversa. Obrigada, Camila. Obrigada, Jennifer. Um beijo. Obrigadão. Beijos a todos. Boa noite.